Os dias secos permitiram que os produtores de arroz do Rio Grande do Sul colhessem na hora certa nesta safra. Pela sexta vez consecutiva, o IBGE aumentou a estimativa de colheita dos grãos. Em 2017, a estimativa é de uma super safra. O valor ultrapassa os 230 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 25,1% em relação ao ano passado. A maior parte da produção deve ser de soja, arroz e milho. Segundo o extensionista da Emater, em Cachoeira do Sul, a produtividade das lavouras de arroz que estão por colher deve baixar a produtividade média do município. Principalmente no início da instalação da lavoura de arroz, algumas áreas foram plantadas um pouco fora do período preferencial e isso teve reflexos ou vai ter reflexos na produtividade, porque foi plantado um pouco tardio. Então essa lavoura não vai ter o mesmo potencial de produtividade do que aquelas que foram plantadas no período preferencial da cultura. 30% das lavouras de arroz de Cachoeira do Sul estão em fase de colheita. Aqui na propriedade, o seu Fernando tenta fechar as contas. A gente vai ter que fazer ginástica, hein, porque não vai ser fácil, né? Porque o preço caiu muito, né? Cachoeira do Sul, que durante décadas ostentou o título de capital nacional do arroz, teve nesta safra 30.100 hectares semeados com o grão. Uma das vilãs é a soja. Nesta safra, o grão ocupou 142.700 hectares, segundo dados do IBGE. Área 4,7 vezes menor que a do arroz. Deste total, 10.000 foram semeados na várzea, conhecidas por serem terrenos planos junto aos rios e sangas, e que tradicionalmente eram manejadas pelos produtores de arroz. Um dos grandes problemas é o custo de produção da lavoura de arroz. A planilha do IRGA na safra 2015-2016 aponta um custo de produção de R$ 6.700 por hectare. Ora, pelo preço de hoje, o produtor teria que colher por volta de 170 sacos para pagar apenas o custo. E a renda dele com isso fica muito pequena ou inexiste, porque nós provavelmente não vamos fechar uma média na região ou no município de 170 sacos. E isso é um desestímulo para o produtor de arroz continuar plantando, então ele prefere buscar outras alternativas, diversificando a sua propriedade com soja, que é uma cultura que tem liquidez, o produtor tem facilidade em comercializar. Esse talvez seja um dos principais fatores, é a falta de renda do produtor de arroz. Ou seja, com o custo de produção apresentado pelo Instituto Rio Grandense do Arroz e levando em consideração a cotação do saco de 50 quilos, de R$ 39,00, de modo geral, os agricultores precisam de 171 sacos para cobrir os gastos de 1 hectare. O agricultor conta que nesta safra tem 700 hectares de soja e 200 de arroz. O investimento total com o arroz foi de 105 sacos por hectare. Na época a gente fez o arroz aí, era R$ 48,00 e hoje está R$ 37,00, né? Então são 10, 12 reais por saco, né? Mais ou menos, menos, né, o valor. O extensionista da Emater aponta os dois principais desafios enfrentados por quem continua no ramo. Muito particular aqui da nossa região são as áreas arrendadas por parte de quem cultiva o arroz. Isso tira uma boa parte da renda da atividade. Então, isso aí tem dificultado um pouquinho a sobrevivência do arrozeiro. E a questão do custo da formação de lavoura é um dos principais empecilhos para o produtor continuar na atividade. Mesmo que ele queira, mas não está cobrindo o custo dele, que ele gasta para fazer a lavoura, para manter os equipamentos, para manter a mão de obra, né, que nos últimos anos ela teve um aumento significativo e o valor do arroz em si estava num preço bom, mas agora no período de safra, quando ocorre a oferta, baixou muito e inclusive com dificuldade de comercialização nesse período. O problema é que a gente não tem uma política de preço, né? A gente planta com um preço, na hora de colher é outro preço. Então não consegue fechar a conta nunca, né?
com esses preços aí que tem aí, não tem como sobreviver, né? Que geralmente não é só o custo, a gente tem um investimento de equipamento e tudo, né? E não consegue se pagar. Então tem que ir nos bancos prorrogar e às vezes prorroga e não te dão custeio, nada, né?